A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1, que diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O título da nossa reflexão é Nenhuma fase dura para sempre. Um deserto. Então Deus colocou no meu coração uma palavra para refletir com você, e eu tenho refletido ao longo de dias, que é justamente no título, Nenhuma fase dura para sempre. Nós vamos começar falando hoje sobre essa primeira fase, esse primeiro momento que envolve a pessoa de Jesus Cristo, que foi o deserto. Ao longo das outras semanas, nós iremos tratar de outras fases, de outros momentos, de outros locais que Jesus passou. E desses locais e dessas fases, nós vamos tirar ensinamento para as nossas vidas. Eu creio que Deus vai falar conosco, nos ensinando, nos mostrando o caminho a seguir. Então hoje nós vamos falar, nenhuma fase dura para sempre, um deserto. Esse texto que nós acabamos de ler, de Mateus 4, fala acerca da tentação de Jesus no deserto. Jesus Cristo havia sido batizado por João Batista, como previa as Escrituras, a profecia tratava disso. E Jesus Cristo foi batizado e logo após foi levado para o deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo inimigo. Porque ali, no deserto, era o grande desafio que Jesus Cristo iria passar como preparação para o seu ministério. O Senhor Jesus Cristo, em 3 anos, ele cumpriu o seu ministério até a crucificação. E antes desses 3 anos, ele precisou passar por uma fase chamada deserto. E isso nós já começamos aqui a traçar um paralelo, e eu falo para você aquilo que falou meu coração, a palavra de Deus. Para aquilo que o Senhor tem para cumprir na sua vida lá na frente, é necessário que você passe por um processo, por uma fase. E digo, as fases não duram para sempre. Você precisa passar por esta fase, chamada deserto, para alcançar aquilo que Deus tem para você lá na frente. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus Cristo, antes de iniciar o seu ministério, passou por esta fase chamada deserto. E quando nós falamos acerca de deserto, deserto significa local de escassez. É onde não há nada que possa te sustentar no que diz respeito à umidade, à tranquilidade, à serenidade. Deserto significa dificuldade. E aqui foi o local onde Jesus passou. E eu vou mais além. No contexto desta palavra, deserto significa local de tentação, local onde você vai ser provado em sua fé, local onde você vai ser provado se realmente você acredita e cumpre aquilo que o Senhor Jesus Cristo planejou para a sua vida e te ordenou para que fizesse. E Jesus Cristo passou por este deserto. Jesus Cristo foi levado pelo Espírito para ser tentado. Jesus Cristo jejuou durante 40 dias e 40 noites. E qual a consequência disso, caro ouvinte? Jesus Cristo teve fome. E na fome vem algo chamado vulnerabilidade. Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus. Mas naquele momento, o seu 100% homem passou por uma vulnerabilidade, a fome. Jesus Cristo estava com fome. Não há dúvida disso. Aí surge a primeira tentação. O inimigo tenta Jesus em sua vulnerabilidade. E assim também é comigo e com você. Se nós não estivermos atentos no deserto, ou seja, nessa fase que não dura para sempre, se nós não estivermos atentos, vigilantes, nós poderemos cair. Porque o inimigo ele busca aquilo que você é mais fraco, a sua vulnerabilidade, para tentar aí e tentar destruir aquilo que Deus tem de propósito para a sua vida. E nesse texto, Jesus Cristo começa a enfrentar a primeira tentação. O inimigo, sabendo que Jesus Cristo estava com fome, o que ele fez? O tentou nessa vulnerabilidade. E disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães.
No verso 4, mostra a resposta de Jesus. Jesus Cristo estava preparado. Jesus Cristo estava ciente do que iria passar. Jesus Cristo sabia que estava vulnerável, mas Jesus Cristo tinha dentro dele algo que eu e você temos que ter nos momentos de dificuldade, de deserto, de tentação. É a palavra de Deus. E o que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo respondeu ao inimigo que usou a palavra de Deus de forma distorcida para tentá-lo, e ele respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus Cristo venceu a primeira tentação por meio da palavra. A segunda tentação, o inimigo levou Jesus à parte mais alta do templo, na cidade santa, com que objetivo? De seduzi-lo a se jogar, usando a palavra de Deus de forma distorcida. E ele disse para Jesus: Jesus, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Olha como o inimigo é astuto, como o inimigo distorce a palavra de Deus para tentar aqueles que buscam a presença do Pai. O inimigo utiliza a palavra de Deus de forma totalmente distorcida para fazer com que haja confusão na cabeça das pessoas. E aqui Jesus Cristo nos ensina: cuidado que o inimigo das nossas almas, ele quer nos destruir, porque a missão dele é matar, roubar e destruir. Ele quer nos tentar para a destruição e vai usar a palavra de forma distorcida. É aí que nós temos que entender o que Jesus fez, usou a palavra. Jesus respondeu a essa tentação com a palavra de Deus, mas não a palavra distorcida, a palavra verdadeira, dizendo: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Jesus Cristo, mais uma vez, vence a tentação por meio da palavra de Deus. E assim também é comigo e com você. No deserto que nós estivermos, volto a dizer, nenhuma fase dura para sempre. O deserto não vai durar para sempre. É só um momento que você está passando para aquilo que Deus tem para você lá na frente. Porém, lá você vai ser provado no deserto. E ali você vai ter que vencer as tentações que virão com a palavra de Deus. Essa segunda tentação, mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo venceu e nos ensina: use a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, porque nos momentos de tentação, de dificuldade, vai ser a palavra do Senhor que vai nos sustentar diante das tentações da vida. A terceira tentação, o diabo levou Jesus Cristo a um monte muito alto para seduzi-lo mais uma vez, mostrando todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: eu posso te dar tudo isso, se te prostrares e me adorares. Vejam, Jesus Cristo estava numa situação de vulnerabilidade. E o inimigo mostra para ele que ele poderia ter poder, ter influência, poderia ter ascendência. E mostra os reinos do mundo, o esplendor. Nesse momento, o inimigo oferece a Jesus a oportunidade de ser poderoso na terra, de ter as pessoas submissas a ele, mas só que ele ia pagar um alto preço. Ele estava negociando algo que é inegociável. Nós não podemos abrir mão de honrar somente ao Senhor. E o Senhor Jesus Cristo aqui, mais uma vez, vence o inimigo pelo poder da palavra. E o inimigo disse: eu posso te dar tudo isso se você se prostrar diante de mim e me adorar. E o que Jesus Cristo fez? Mais uma vez, usou a palavra. E o que diz a palavra? Para derrotar a tentação do inimigo em relação ao poder que muitas das vezes é oferecido, em relação à ostentação, em relação ao orgulho, em relação a tudo que o mundo oferece, dizendo que você vai ter tudo aquilo, o prazer. O que Jesus Cristo falou? Mais uma vez ele usou a palavra para derrotar a tentação do inimigo, dizendo: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus é Deus. Se Deus tem uma música que diz: se Deus faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele continua sendo Deus.
Nosso Deus, um Deus que nos amou, um Deus que enviou seu Filho para nos salvar, é esse Deus que nos ajuda, por meio da sua palavra, a vencer as tentações da vida. A palavra de Deus tem poder e essa palavra ela é viva e eficaz. Ela consegue nos impulsionar a vencer aquilo que a gente acha que é invencível quando nós meditamos na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela indica para quem? Ela indica Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que nos fortalece diante das tentações. Jesus Cristo é aquele que nos ajuda diante do deserto que está na nossa frente. Ou melhor, que nós somos colocados dentro dele para ali sermos forjados, para ali sermos preparados para aquilo que ele tem para nós lá mais à frente. Esse título, meu irmão, caro ouvinte, é para a nossa reflexão. E eu digo para você, nenhuma fase dura para sempre. E esse deserto não durou para sempre. Ali na vida de Jesus era uma preparação, e eu profetizo em nome de Jesus na sua vida e na minha vida que o deserto que você está passando, o deserto que eu estou passando, não durará para sempre. É uma fase, é uma passagem, é um momento onde Deus vai nos ajudar diante da escassez que você está passando, diante das lutas que você está enfrentando no deserto, diante das tentações que você está enfrentando em sua vida. Nós vamos passar por este deserto, porque não vai durar para sempre, mas para que nós possamos vencer o deserto que está diante de nós, nós precisamos ter a palavra. E a palavra é a palavra de Deus que nós podemos ler, meditar, pedir ajuda ao Senhor para que nós possamos entender e viver essa palavra. Mas a palavra significa também Jesus. Jesus, Ele quer estar contigo no deserto. Ele quer te ajudar no deserto. Jesus Cristo quer te fortalecer no deserto. Jesus Cristo não quer que você morra no deserto. Jesus Cristo não quer que você se renda às tentações no deserto. Jesus Cristo quer que você entenda que esse deserto não é para a sua morte. Que você entenda que esse deserto não é para te humilhar, não é para te colocar para baixo. Nenhuma fase dura para sempre. O que o Senhor está nos dizendo? Esse deserto não vai durar para sempre. Você vai sair fortalecido. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus saiu do deserto fortalecido. Ele venceu a tentação por meio da palavra. E a partir daquele momento, quando ele expulsou Satanás, quando ele expulsou o inimigo diante dele, o Senhor o serviu. A palavra diz que Jesus Cristo foi servido pelos anjos. Jesus Cristo estava com fome. Todas as necessidades que Jesus Cristo possuía no deserto, o Senhor contemplou aquela necessidade e deu o que ele estava precisando. Então, enquanto você estiver passando pelo deserto, eu não sei, caro ouvinte, me desculpe, eu não sei qual é o deserto que você está passando. E você também não sabe qual é o deserto que eu estou passando. Mas uma coisa é certa, se nós estivermos alicerçados na palavra, se nós estivermos alicerçados a nossa fé, a nossa vida na rocha que é Jesus Cristo, ou seja, que é a palavra, nós vamos passar por este deserto, por esta luta, por esta aflição, por esta dificuldade, pelas tentações. E ao final nós vamos ser aprovados pelo Pai e nós vamos seguir rumo àquilo que Ele tem para a nossa vida. O que Ele tem para a sua vida? Ele tem vitória, Ele tem realização de sonhos, Ele tem projetos, Ele tem algo para realizar na sua família, no seu ministério, na sua profissão, aonde você estiver, na guia, na direção de Deus, você vai vencer porque Ele vai estar com você lá na frente, mas Ele quer que você entenda que enquanto estiver passando pelo deserto, Ele vai estar contigo. Ele está querendo que você o chame para que Ele esteja com você neste deserto. Jesus Cristo, Ele veio para nos abençoar, mas Ele também veio para nos alertar que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo por nós. E você tem que se render a Ele. Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo está à porta e batendo a porta do seu coração, dizendo: abra o seu coração para mim, eu quero entrar, eu quero ter intimidade contigo, eu quero abençoar sua vida. Enquanto nós fazemos isso, o Senhor nos ajuda no deserto. A gente entroniza o Senhor Jesus, que é o principal, e Ele vai estar conosco no deserto, nos fortalecendo. E ao final Ele vai nos servir, Ele vai nos abençoar e vai nos explicar: você passou pelo deserto porque eu tenho algo grande a ser realizado em sua vida.
Que Deus abençoe a sua vida, que esta primeira fase, né, que nós tratamos aqui do deserto, nenhuma fase dura para sempre, possa estar pulsando em seu coração, em nome de Jesus. Amém.